Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus. Amém. Que Jesus seja a essência de todo louvor e de toda a nossa adoração. Agora nós vamos continuar louvando a Deus. Vamos correr de pé. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele disse para o gigante: tu vens a mim com espada, escudo, e eu vou em nome do Rei dos Exércitos. Davi vencia suas batalhas porque ele ia em nome de Jesus e não por força dele. E nós temos a cada dia batalhas para serem ganhas. E nós só vamos ganhar essas batalhas se for por e da vontade de Jesus. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá, que prevaleceu sobre todos os inimigos.
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza. É uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza. É uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Isaac. Ouve-se um júbilo de todos os povos. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo de todos os povos, que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e virão. E os povos virão e verão. A Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos estar trazendo de volta um cântico antigo que fala que o nosso louvor é fruto do amor que temos por Jesus. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e consumou nas nossas vidas o plano da salvação. Ainda que as trevas, os montes, que os lábios se fecham, nunca iremos deixar de louvá-lo. Durante esse canto, você pode trazer a dedicação do dízimo de ofertas. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto, meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda
lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas, ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo louvor que colocaste nos nossos lábios para a adoração do seu santo e bendito nome. Nesse momento venho te agradecer pela dedicação, pela oferta dos dízimos que foram colocados aqui no seu altar, Pai. Que a tua palavra nos garante que nada nos faltará de tudo que necessitamos. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos agradecer por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer. Nós devemos adorá-lo pelo que ele é, mas ele fez e ele fará ainda nas nossas vidas. E durante esse cântico, o irmão terá liberdade de estar dando um abraço, um aperto de mão no seu irmão, seu amigo, alguém que esteja nos visitando, que seja bem-vindo à família em nome de Jesus. Bem-vindo à família Batista. Amém? Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. As mulheres, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Nós estamos chamando as crianças e as professoras. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradeço, Pai, assim como disse essa música, pelo dia de hoje, ó Deus. Obrigado, Pai, por poder estar aqui na sua casa, hoje à noite. Te agradeço por cada criança que aqui está, por cada família aqui representada e pelos professores, Senhor, que vão nesse momento ministrar a sua palavra no coração de cada uma dessas crianças. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma delas, que elas possam refletir, Senhor, os seus ensinamentos, Senhor, no lar, onde eles forem, ó Pai, na escola, no convívio social, nas brincadeiras com os amigos, nas casas dos parentes, ó Deus, abençoe a vida, Senhor, de cada uma delas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pastor. É bom estar aqui na casa do Senhor, louvando a Ele, exaltando o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou então acompanhar a leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, o versículo de número 1. Isaías 43, o verso 1. Eu queria refletir com você nessa noite sobre esta afirmação que Deus faz no final deste versículo. Tu és meu. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, o chamei pelo seu nome, você é meu. Amém? Pai, obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor permite que nós façamos aqui na tua casa, no seu nome. Por tudo, ó Deus, quanto o Senhor nos abençoa para que possamos, ó Deus, estar na tua presença, para, Deus, realizarmos para o louvor da sua glória. Agora, Deus, quando lemos a sua palavra e nela vamos refletir, que o Senhor, ó Deus, a use para falar com cada um de nós. Que a tua palavra, ó Senhor, cumpra o propósito para o qual o Senhor designou no coração de cada um de nós. E que ela alcance, ó Deus, a vida, o coração, a esperança,
tudo em cada um de nós, que ela produza os frutos que o Senhor deseja em nosso viver. Assim, nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor faz sempre mais de tudo que nós pedimos e pensamos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amados, essa reflexão ela tem o propósito de encorajar você e, se necessário, de produzir uma restauração na sua vida, no seu coração, no seu caminho. Tem como propósito levar você que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador a redescobrir quem você é em Deus e a viver de acordo com essa nova identidade que você um dia recebeu de Cristo e recebeu em Cristo. Mas também tem o propósito de levar você que ainda não crê a rever a sua posição e a tomar uma decisão que será transformadora na sua vida. O fato é que nós vivemos numa geração que sabe muito sobre quem quer ser, mas sabe pouco sobre quem é e quem pode ser em Deus. Muitos carregam feridas, muitos carregam rótulos estampados em suas faces, outros carregam culpas que acabam distorcendo a sua verdadeira identidade espiritual. Mas quando Deus fala por meio do seu profeta no capítulo 43, versículo 1 que nós lemos, e ele fala para o seu povo, para aqueles que ele escolheu, para aqueles que ele comprou, ele chama não por aquilo que o povo fez, não por aquilo que cada pessoa fez individualmente, mas ele o chama pelo que ele fez. E por aquilo que ele e só ele pode fazer. Ele chama aquele povo, ele chama hoje a sua igreja, tu és meu, você é meu. E assim como a imagem de Deus no ser humano, a semelhança do ser humano que foi criado, a imagem e semelhança de Deus foi arranhada pelo pecado, a identidade também. Muitas vezes é arranhada por aquilo que se dizem ou que o mundo acaba atribuindo. E a restauração da identidade que temos em Deus começa quando deixamos de olhar para aquilo que o mundo diz, para aquilo que muitas vezes nós mesmos dizemos acerca de nós e passamos a ouvir o que Deus diz. Assim, quero compartilhar com você 3 verdades sobre a nossa identidade com Deus e como é que Deus restaura essa identidade. E a primeira verdade que quero compartilhar com você é que Deus faz questão de lembrar a cada um de nós quem Ele é. No versículo 43, na parte A, ele diz assim: mas agora diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Perceba que antes de nos dizer quem nós somos, Deus revela quem Ele é. E quem é Deus? Nesse versículo aqui, o Senhor. A palavra Senhor, ela expressa
uma verdade de propriedade. Quando Deus fala que Ele é Senhor, significa que Ele é dono. E que aquilo a quem Ele está atribuindo pertencer a Ele, de fato, Ele se torna dono daquele ou daquilo. Então, antes de dizer quem nós somos, de restaurar a nossa identidade, Deus faz questão de mostrar que Ele é o Senhor. E além de Senhor, Ele diz também que Ele é o Criador. Ou seja, nós somos obra das suas poderosas mãos. Ele criou-nos do jeito que Ele quis, conforme foi do seu agrado. Ele é o único que tem, assim, a capacidade, a autoridade para definir a nossa identidade, para definir quem nós somos, para definir quem você é. Em segundo lugar, Deus ele fala também mostrando que quando nós esquecemos de Deus e de quem é Deus, nós acabamos perdendo o senso de quem nós somos. Eu trabalhei com um rapaz e ele era filho adotivo de uma família que o queria muito bem, que o tratava muito bem. E passado um tempo, essa família revelou para ele, olha, você é adotivo, você foi adotado por nós. E ele começou a perturbar os pais porque ele queria conhecer o pai biológico dele. E ele tanto perturbou os pais adotivos que os pais disseram, olha, o seu pai, o nome dele era esse, ele morava em tal cidade, e ele investigou e procurou até que ele foi lá atrás do pai biológico. E sabe o que aconteceu? Imagina, o pai biológico não o reconheceu como filho, o rejeitou. Disse assim, ainda que se você fosse meu filho, eu não te queria como filho. E foi um baque para ele. E assim, isso mostra para a gente que quando a gente perde, quando a gente esquece de quem realmente é o nosso pai, a gente vai perdendo o senso de quem nós somos. O pecado, o sofrimento, as dores acabam muitas vezes distorcendo a nossa visão, a visão que a gente tem de Deus. Às vezes a gente acha que Deus se esqueceu da gente por causa do sofrimento, das dores. E aí a gente acaba tendo a visão de um Deus distante, de um Pai distante. Mas saiba que a presença de Deus restaura a nossa verdadeira imagem, a nossa verdadeira identidade. Por isso que Deus, lá no livro de Oséias, diz que Ele nos atraiu com cordas humanas para que a gente volte para Ele, para que a gente reconheça quem Ele é, para que a gente saiba quem Ele é, para que a gente nunca se esqueça que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Pai, o Criador, o sustentador de todas as coisas. A nossa identidade, amados, não nasce daquilo que nós fazemos, por piores coisas que a gente possa fazer, mas ela vem impressa no nosso DNA, ela vem daquilo que Deus fez em nós e fez por nós na pessoa do seu Filho Jesus. E Ele resgata em Jesus essa identidade. Nós fomos criados por Ele, fomos formados por Ele,
fomos redimidos por Ele. E quando nós lembramos quem Deus é, nós voltamos a entender quem nós somos nele. Que nós somos amados no Senhor. Que no Senhor nós temos valor. Que no Senhor nós somos chamados de filhos e filhas. Que no Senhor nós temos vida e vida com abundância. Por isso a gente nunca pode se esquecer, porque Deus faz questão de lembrar para nós quem Ele é. Amém? Em segundo lugar, Deus nos lembra do que Ele fez. Ainda no verso 43, na parte B, ele fala assim: não tenha medo, porque eu o remi. Não tenha medo, porque eu o remi. Você sabe o que é remir? Oi? Comprar. Essa palavra, aliás, nessas línguas antigas, eles sempre tinham uma palavra, um termo associado, ou a um nome, ou uma função, ou uma atividade. E essa palavra, ela é retirada dentro do contexto de escravidão. Os escravos eram vendidos, as pessoas eram vendidas como escrava. E a ideia aqui é que Deus foi lá no mercado de escravos, e a gente era escravo do quê? Do pecado. E Deus foi lá no mercado de escravos do pecado e nos comprou. E por Ele nos comprar, agora nós somos dele. Ele é o nosso Senhor. Então, o que Deus fez conosco foi nos comprar do mercado de escravos do pecado. E veja, a redenção ou a remissão, ela é a chave, ela é a peça-chave da nossa nova identidade em Cristo. Porque foi por meio de Cristo que Deus nos comprou. Pedro fala, não foi por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus que Deus nos comprou. Então a redenção ou a remissão, ela é uma peça-chave da nossa nova identidade em Cristo. O sangue de Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, embora o faça com todo o poder e a autoridade, mas ele nos devolve o valor que o pecado tentou apagar em nome do Senhor Jesus. A cruz, lá no Gólgota, é o local onde a vergonha foi trocada pela dignidade. É o lugar onde o pecado foi trocado pela vida. Quem foi redimido não é mais escravo do passado, não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de nada. É agora herdeiro livre das promessas, da nova aliança, da nova identidade em Cristo. Aliás, Apocalipse fala ao vencedor, lhe darei um novo nome. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que você fez com você. Nem aquilo que o inimigo diz que você é. Você é o que Deus fez de você. Remido, amado,
restaurado com um novo nome. Amém? Eu não ouvi nada, porque acho que passou uma moto lá fora, fez um barulho, eu não escutei nada, mas amém. Em terceiro lugar, irmãos, Deus nos chama pelo nome. 43, verso 1, a parte C do versículo diz assim: eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando a gente vai alcançando uma determinada idade, é muito comum as pessoas que não conhecem a gente chamar aos homens o seu Zé, né? E as mulheres? Dona Maria. Ô, Dona Maria. Não é? E você gosta quando as pessoas chamam você assim? No seu caso. Se você chamar Maria ou José, tudo bem, né? Mas... Oi? De Bastiana? Mas é fato que as pessoas... Muitas vezes a gente esquece o nome. Para os crentes, chega até a ser mais fácil, né? Ô irmã, ô irmão. Mas Deus, irmãos, não esquece. No livro do profeta Isaías, diz assim que Deus escreveu o nosso nome nas palmas das mãos. E muitos estudiosos atribuem essa passagem ao fato de Jesus ter sido crucificado e o prego ter vazado na mão dele. Então atribui assim, a esse evento foi lá na cruz que ele escreveu o seu nome. Mas o fato é que Deus nos chama pelo nome. Ele não esquece, ele não troca. A gente vai chegando a uma certa idade, a gente chama o nome do cachorro pelo do filho pelo cachorro, não é assim? Chama um filho com o nome do outro. Se ainda não está acontecendo com você, pode preparar que vai acontecer, né? Mas Deus não faz isso, Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Coloca aí para mim, Salmo 147, o versículo 4. Olha só que preciosidade, que a gente não pode esquecer. Salmo 147, o versículo 4, nós vamos ler todos juntos. E veja você que coisa mais linda. Vamos lá? Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Amém? Na minha versão diz assim, ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Tem uma passagem da Escritura que o Senhor Jesus deixou para nós, que fala sobre a ansiedade, o desafio de não viver ansioso. E ele fala assim, olha, não se preocupe com essas coisas. Porque se Deus trata uma planta como o lírio, que nasce num dia, no outro ele seca. Se Deus trata das aves do céu dando alimento, quanto mais fará com você, pelo qual ele entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Veja, se Deus trata assim as estrelas, chamando cada uma pelos seus nomes, imagina como ele trata de você. Pare para pensar um pouco. Talvez a gente até seja desprezado pelo mundo, talvez o mundo não nos reconheça, talvez o mundo não saiba o nosso nome, mas Deus sabe e te chama pelo seu nome.
onde o mundo vê, amados, um erro, uma falha, uma distorção e faz questão de bater naquela tecla. Deus vê uma pessoa amada, a chama pelo nome, desejando restaurá-la, desejando curá-la, desejando transformá-la, dar um novo nome. O nome, irmãos, revela. O nome dado por Deus revela intimidade. Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece a sua expectativa, os seus sonhos, Deus conhece o seu interior e ainda assim, Ele insiste em dizer: você é meu e ninguém tasca. Amém? Jesus disse isso em outras palavras ali no Evangelho de João, né? Todos aqueles que vêm a mim, né, que o meu Pai me dá, vêm a mim, e de maneira nenhuma os lançarei fora. É meu. E ponto final. O pertencimento ao Senhor é o selo, é a garantia da identidade restaurada. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o Senhor diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. O que significa isso? Ser um povo de propriedade exclusiva. Deus não divide você com ninguém. Você é exclusivo dele. Olha que coisa linda. O Deus Todo-Poderoso, soberano do universo, o comprou lá do mercado de escravo para que você seja dele, somente dele. Quando Deus diz: tu és meu, você é meu, Ele está dizendo assim: você não perdeu. Você não está aí vagando à toa. Você não está perdido na imensidão do mundo. Eu te escolhi. Você é meu. E ninguém pode tirar você das minhas mãos. A verdadeira identidade, irmãos, é saber a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Quem é o nosso dono, a quem nós servimos, para quem nós vivemos. Paulo, quando estava pregando num determinado lugar chamado Areópago, onde as pessoas se reuniam para discutir as filosofias da época e da vida, onde as pessoas se encontravam para discutir as tendências religiosas da época. Ele diz assim: olha, eu sirvo um Deus desconhecido. Vocês têm um altar lá que é para o Deus desconhecido. Eu sirvo esse Deus e é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos, é nele que nós respiramos. Ou seja, tudo. Quando nós recebemos uma nova identidade no Senhor, tudo é canalizado para Ele. Por isso a gente canta: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Amém? Por fim, irmãos, Deus não esqueceu quem você é.
mesmo que você tenha esquecido. Às vezes a gente acaba se esquecendo de quem nós somos. Às vezes somos seduzidos pelos nossos adversários, o mundo, a carne, o diabo, e acabamos esquecendo de quem nós somos. Mas Deus não esquece. Ele é o Criador que te formou. Ele é o Redentor que te comprou, que te libertou do poder do passado, que te libertou do poder do pecado, que te libertou do poder do mundo, da carne, do diabo. Ele é o Pai que ama você, Ele é o Pai que te chama pelo seu nome. Talvez as dores, talvez os fracassos, talvez as limitações deste mundo presente, talvez as vozes deste mundo tenham confundido você. Eu tive 2 experiências negativas que, na verdade, Deus transformou em coisas boas, né? Que cooperaram para o meu bem. Eu sonhava ser jogador de futebol. E um dia, jogando futebol, eu levei uma entrada muito dura, e naquela época os recursos, né, que a gente tinha eram muito escassos, e eu tive uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. Naquela época, ou se fazia uma cirurgia, né, que é o que se faz hoje, mas como ela não tinha ainda um estágio avançado dela, era muito cara. Então, naquela época, ela só era feita particular. A cirurgia custava $5.000. Você tinha que pagar mais $1.500 de um fio importado que vai por dentro do joelho, né? E mais $1.500 para o anestesista. Então, ficava em $8.000 a 5, R$40.000. Eu não tinha esse dinheiro para pagar, não fiz a cirurgia e isso me impossibilitou de desenvolver aquela carreira, né? E aí um amigo meu falou assim, faz um tratamento de acupuntura. Eu fiz, rapaz, e deu certo, mas o problema dele no joelho era outro. E acabou dando certo para ele. E eu fui lá, a primeira coisa que o médico falou para mim foi assim, se você tiver que voltar a jogar futebol, você vai voltar. Se não tiver, não vai voltar. Eu falei, olha só que segurança, né? Que garantia. Mas depois eu fui compreendendo algumas coisas que foram acontecendo e Deus me chamou para jogar num outro time. Num outro time. Um outro tipo de jogo, de futebol, né? Ele me chamou para fazer parte do time dele. Nessa época eu machuquei, não era convertido. E então eu fui jogar no time do Senhor. E dou graças a Deus por isso. A segunda coisa é que eu tinha o sonho de trabalhar no rádio. Eu sempre gostei de ouvir rádio. E aí, houve uma rádio que fez um concurso. Então, a pessoa tinha que gravar. Eu não sei aqui, acho que muitos não vão conhecer, mas muitos irão conhecer. A fita cassete. Tinha que gravar o que hoje chama de spot, né? Gravar a pessoa falando alguma coisa, para mandar lá para a rádio, que eles iam escolher ali, dentre aquelas fitas que ali chegasse, alguém para ocupar lá um lugar naquela rádio. E tinha um amigo que trabalhava comigo e sabia que eu gostava disso. E ele que veio me dar essa notícia. E eu falei assim, rapaz, será? Não vai dar certo. Não, rapaz, faz, grava lá, manda, quem sabe dá certo. Ah, não, esquece isso, deixa para lá. Deixa isso para lá, não vou mexer com isso não. Aí logo que eu me converti,
o pastor da minha igreja tinha um programa no rádio aos domingos pela manhã. Chamava Pão Diário, alguma coisa assim. E aí tinha uma igreja, tinha 150 membros. Quem é que ele chama para ir junto com ele na rádio? 7h da manhã. Eu. Ele falou assim, você vai lá e eu vou dar para você fazer a leitura do Salmo. Sempre lia um Salmo antes dele pregar, né? E aí eu fui lá na rádio, comecei na rádio com ele. E aí eu comecei a fazer a leitura, daqui a pouco ele me pôs para orar, daqui a pouco eu estava pregando também na rádio. Não fui um radialista de programa de rádio, mas fui um radialista que levava a mensagem de paz, de salvação ao coração das pessoas. E assim é, irmãos. Às vezes, o mundo tenta te engolir fazendo que determinadas coisas sejam entendidas como um fracasso. As vozes desse mundo muitas vezes querem nos confundir para que a gente não reflita que, de fato, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Mas Deus continua a nos chamar novamente e dizer assim, olha, tu és meu. Eu te chamo pelo nome. O mundo pode até tentar nos rotular. E quero fazer aqui uma consideração que é particular minha. Assim, de uma questão que muitas vezes representa para mim uma dificuldade nessas questões da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Porque a linha de tratamento delas normalmente ocorrem por tentativa e erro. Analisar um grupo de pessoas e conforme aquele grupo de pessoas reage a determinada situação, aquilo é enquadrado diante por um nome, por exemplo. Se a pessoa é muito detalhista, gosta de detalhes, das coisas bem organizadas, então a psicologia enquadra aquela pessoa como? Perfeccionista. Eles não vão usar esse termo, né? Mas vão usar um outro termo. Se você é muito agitado, fala alto, tal, eles têm um nome para fleumático. Que é, assim, análise de... Mas preste atenção numa coisa. Existe alguém igual ao outro? Não existe. Então, assim, não estou aqui desvalorizando. É uma questão que eu lido para fazer as minhas avaliações, as minhas questões. Mas, às vezes, a gente acaba sendo rotulado por conta disso. Ah, fulano de tal é isso. Fulano de tal é aquilo. O outro é aquilo outro. Então, ainda que o mundo tente rotular, colocar em você uma etiqueta, cuidado, né? Cuidado, perigo de choque, não tem umas coisas assim, umas placas assim, rotulando aquela cerca elétrica. Ainda que o mundo tente fazer isso com você, Deus continua chamando você pelo nome. Para Deus, você não é aquilo que o mundo diz, nem tampouco aquilo que talvez você tenha cometido lá no passado. O pecado pode até tentar te envergonhar, mas Deus te cobre com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia, com o seu amor. Aquela passagem do filho pródigo,
que sai, gasta tudo que o seu pai lhe tinha dado como herança, volta depois de sofrer. Como é que o pai o recebe? Como? De braços abertos, manda trazer uma peça de roupa, a peça de roupa significa o quê? O que a roupa faz no nosso corpo? Cobre. Deus estava cobrindo aquele filho que voltou. O anel do dedo significa o quê? Honra. Você é meu. O anel no dedo significa honra. Você é meu. É um anel do pertencimento que te dá uma nova vida, um novo nome, uma nova família. Amados, a culpa tem o poder de te prender no passado, para que você fique voltando lá sempre. Mas o grande amor de Deus, por meio do sangue do seu Filho Jesus, liberta você e coloca você como uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro Jesus. Por isso Deus convida você hoje a voltar à sua verdadeira identidade em Deus. Ele chama você para assumir essa nova identidade com o Senhor. Ele quer que você compreenda que você não é o que você fez ou deixou de fazer. E você é, quando crê em Jesus, aquilo que Deus fez por você. Ele fez você filho por meio de Jesus. Você não é aquilo que você perdeu. Você é o que Deus te deu. Você é o que Deus te dá na pessoa de Jesus. Você não é quem o mundo diz que você é. Você é quem o Senhor declara. Tu és meu. Amém? Que essa nova identidade em Cristo seja vivida e experimentada cada dia do nosso viver. Que a gente jamais se esqueça que Deus é o Senhor, é nosso dono e nós somos dele, comprados pelo sangue de Jesus. Se você nunca fez essa decisão, hoje é o tempo favorável para que você reflita, pense, entregue a sua vida para Jesus e seja pertencido ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, te agradecemos pela tua palavra que é viva e que é eficaz, capaz de produzir os frutos que o Senhor deseja. Por isso que ela encontre em cada um de nós um coração, um terreno fértil, para que ela produza e produza muitos frutos para o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, renove, restaure a verdadeira identidade na vida daqueles, ó Deus, que afetados pelas adversidades, ó Deus, duvidam, estão entristecidos, estão com os olhos fechados, ó Deus, para essa realidade de que em Cristo nós somos filhos amados pelo Senhor. E que em Cristo somos mais do que vencedores, por amor daquele que se entregou por nós naquela cruz. Ajude-nos, Deus, a compreender e a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero convidar o grupo Doxa que vai louvar ao Senhor.
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Liberta do meu pecado, seu amor
Nós vamos continuar adorando e louvando nosso Deus, agora celebrando o memorial que Ele deixou para a sua igreja. E eu quero convidar os diáconos que vão nos ajudar nesse momento, na celebração da ceia do Senhor. A ceia que nós ministramos aqui, ela tem 3 visões. A primeira visão da ceia é que ela é retrospectiva. Ela é feita em memória do sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. Em segundo lugar, ela é introspectiva, na qual nós somos desafiados a cada um examinar a nós mesmos e assim participar, olhando cada um para o seu interior, né? E a terceira visão é prospectiva, é que através da celebração deste memorial, nós continuemos a anunciar a morte do nosso Senhor em nosso lugar até que Ele venha. Por isso quero dar alguns instantes para que você fale com Deus, atendendo a esta orientação de cada um examinar a si mesmo, para que possamos com alegria participar e comer do pão e beber do cálice. Querido Deus, amado Pai, nós examinamos cada um a nós mesmos, no desejo de que o Senhor sonde o nosso interior, a vida de cada um de nós, nos preparando e nos deixando preparados, ó Deus, para estar diante da sua mesa, na qual relembramos o sacrifício feito por seu Filho naquela cruz, que ao entregar-se em nosso lugar, trouxe perdão, trouxe uma nova vida, trouxe a esperança para cada coração. Te agradecemos por tão grande gesto de amor. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino, enquanto nós vamos distribuir o pão. E pedimos que você que vai participar fique de pé apenas para facilitar a distribuição do pão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz.
Algum irmão ficou sem receber do pão? Faça um sinal. O pão que nós servimos é pão mesmo, ele não se transforma no corpo de Jesus, mas de acordo com a palavra de Deus, ele lembra o corpo do nosso Senhor que foi pregado naquele madeiro, para que por meio desse gesto de amor nós tivéssemos vida e vida com abundância. E a orientação que o Senhor deixou para celebrarmos esse momento memorial diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos do pão em memória do corpo de Cristo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por este dia. Muito obrigado, ó Pai, por este momento que nós estamos na Tua casa, ó Deus, prestando este culto em louvor ao Teu santo nome. E agora, ó Deus, neste momento de celebração, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor tão infinito para conosco, dando Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer e nos dar a salvação. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, que possamos cada dia permanecer firmes e estarmos anunciando a Tua palavra até que Jesus volte. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a segunda estrofe do hino, quando serão servidos os cálices. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Algum irmão ficou sem receber do cálice? Faça o sinal.
cálice que nós servimos, ele não se transforma no sangue de Jesus, mas ele lembra o sangue do nosso Senhor, que foi derramado ali naquela cruz, para que por meio dele nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. E a Escritura recomenda celebrar este momento assim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tomemos do cálice em memória do sangue de Cristo. Senhor, obrigado, Pai, por este momento que podemos, Senhor, celebrar e relembrar, Senhor, o teu sacrifício, Senhor, naquela cruz, pelas nossas vidas, Senhor, para nos dar, Senhor, a salvação. Que o Senhor abençoe e guarde a todos aqui, as suas famílias, Senhor, e que possamos, Senhor, anunciar a tua salvação até que o Senhor venha, Senhor, ou até que venhamos ser resgatados pelo Senhor, meu Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com a última estrofe do hino, enquanto serão recolhidos os cálices. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se? Quero compartilhar com vocês a nossa agenda. Na próxima quarta-feira, logo depois do nosso encontro de oração, nós teremos o chá de bebê da irmã Juliana. Então você que é mulher, procure a irmã Graça, né? Que está na coordenação desse trabalho. Logo depois do nosso culto, nosso encontro de oração. No próximo domingo, dia 14, logo depois da escola bíblica, nós teremos a nossa assembleia administrativa. No sábado, dia 13, nós teremos o nosso varal solidário. Então, se você deseja participar, fale com a irmã Regina. O varal não está precisando, por enquanto, de mais roupas, né? Tem o suficiente, mas precisa de você, ajudando, colaborando lá. Então, se você deseja, fale com a irmã Regina. No outro domingo, dia 21, nós teremos, está ali o nosso cartaz muito bonito, né? O nosso culto de inverno, para que você também venha participar, para que a gente possa servir e adorar o Senhor. E no mês de julho, nos dias 18 e 19 de julho, nós teremos o nosso acampamento de inverno, com um alvo, né, de pré-adolescentes de 10 até 16 anos. O valor para participar do acampamento é de R$80. Então, se você tem alguém ao seu cuidado nessa faixa etária, né, e deseja que ele participe ou ela participe, fale com a irmã Rafaela, fazendo a inscrição para este acampamento, né, dias 18 e 19 de julho. Amém? Nós vamos encerrar nosso culto nessa noite louvando ao nosso Deus.
Se você puder e quiser ficar de pé para juntos louvarmos ao Senhor, encerrando assim o nosso culto nesta noite, atribuindo àquele que é único, digno de louvor, de honra, de glória, de adoração, né? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar, coração silenciosa, encerramos o nosso culto, desejando a você um bom restante de domingo, um bom início de semana, debaixo dos cuidados do Senhor nosso Deus.